que não tinha tradução e colocou aqui, tá? Então não tenho muita preocupação no sentido, é mais para solucionar o problema que a gente tinha de procurar rápido, né? Esse foi a questão. Então tem vocabulários, mas futuramente pode ter de várias outras línguas, tá? Deixa eu voltar aqui então para a apresentação. Agora eu vou falar então do tereno, do acento, né? Por que eu estou chamando essa minha fala aqui de construção de uma proposta para o acento? Porque o acento na língua terena tem uma divergência na literatura e é descrito com uma complexidade muito grande, porque ele é sensível a verbos, nos verbos ele é sensível à classe de palavras, e os autores propuseram divisões, subclasses. Então, subclasses para verbos e padrões acentuais distintos, porque há um movimento do acento, como vocês vão perceber. E aí, chegando lá, a gente precisava, então, tentar descobrir como que era, a ideia era como que funcionam essas classes verbais e como que isso se relaciona com o acento prosodicamente, com unidade prosódica. E aí, então, são o quê? 6 anos, quase 7 anos, tentando descobrir não especificamente o acento. O acento foi parte, né? Não dá para ser um tópico de uma oficina, né? Tem outras discussões a serem feitas. Então, eu vou apresentar um pouco da problematização, uma revisão da literatura sobre o acento, os dados sincrônicos que a gente obteve lá e discutindo com vários falantes e gravados também. E, no final, a minha proposta de análise para o acento na língua. A primeira descrição de acento foi feita pelo Bender Samuel, que chamava Stress Interena. Depois, a segunda descrição, com alguma diferença pouca, foi pela Nancy Butler e Ekdahl, que foram missionários, foram os missionários que primeiro descreveram a língua. Então, essas foram as primeiras propostas para o acento em terena, vieram dessas autores. Depois, teve uma descrição também da Denise Silva, na dissertação de mestrado dela, uma proposta para a fonologia do terena. Ela definiu fonemas, unidades segmentais, suprassegmentais, e tratou do acento no final da sua dissertação. E depois, uma outra proposta, também da fonologia da língua terena, do Cosme Martins, uma dissertação defendida na USP, também tratava da fonologia de modo geral. E, por último, tem uma proposta mais recente, e aí uma interpretação diacrônica do acento inteiro na origem desses padrões acentuais. Tá? Bom, o terena, então, o que é consenso na literatura, e também eu vou mostrar depois no final, que a gente descreveu foneticamente, isso é consenso, que ele tem 2 padrões. Uma que é uma vogal breve, ou chamada de acento do tipo A, pela primeira descrição, na literatura chamamos de acento do tipo A e acento do tipo B. Na verdade, é uma vogal breve, seguida de uma consoante alongada. Então, a gente tem algo como o, né, ca, xé, e tucoti e chupu. Então, uma vogal breve, uma consoante alongada, e a essa vogal breve está associado um tom alto. Isso é consenso, foi verificado por nós acusticamente, e, de fato, isso é estável. Então, a descrição fonética, e isso é muito legal, porque as descrições foram feitas de oitiva. E, geralmente, quando a gente olha essa questão de oitiva, principalmente depois do advento do Prat, a gente fica pensando assim, é de oitiva, né? Geralmente, os alunos, quando começam a pesquisar, assim, de oitiva não vale nada. Vale muito. Tanto vale que a análise feita pelos missionários, pelos linguistas, né, foi muito precisa, e a gente observa isso sincronicamente nos dados hoje, tá? Então, o acento breve, eu chamo de acento breve para ser uma coisa mnemônica, mas na verdade eu chamo na literatura de acento do tipo A. Tá? Mas tipo A é uma coisa assim, né? Que a gente não associa. Eu prefiro tratar com algo mais mnemônico. Depois, o outro padrão acentual é o acento do tipo longo, que é uma vogal longa, seguido de uma consoante que não é alongada. Então, é simplesmente uma vogal longa, tá? Por exemplo, sini, quer dizer onça, sini, seno, mulher, cure,
Desculpa incomodar, parece que caiu. Também Sim, acho. pois é. Estou achando. Mandei uma mensagem pro pessoal lá. Vamos ver se eles vêm. Fui eu que te admiti, Mário. Aí, como eu te admiti, eu falei, não, caí, né? Pessoal, a gente está olhando aqui a situação. O pessoal do lado da UNB que está no presencial está olhando, resolvendo o problema, parece que foi lá. A gente pede para vocês esperarem um pouco. Eu admiti o Magno de novo. Gente, que caiu a internet aqui. Agora acho que vai dar certo. Tá todo mundo ouvindo normal, né? Sim. Sim. Obrigado, então. Gente, vou continuar. Só que nós estamos sem tela, Magno. Sem a Sem sua... tela? Nós tá, estamos não, vou compartilhar agora. Tá. Obrigada. Tá vendo agora os slides de novo? Sim, está perfeito. Aqui caiu a hora que foi você estava falando sobre o acento longo. Tá, bom. Então, ok. Retomando, então, acento breve é o acento do tipo A e acento longo são os padrões fonéticos, a realização do acento fonético do acento, tá? Bom, Bento Samuel, até só fazer aproveitar uma anedota. Isso é o meu, assim. Tá. Eu tinha uma dúvida em questão no trabalho da Equidal, né, uma das discussões, e eu achei ela no Facebook, e mandei uma mensagem, só que eu descobri este mês, mandei uns meses atrás, que ela faleceu em 2011. Eu não sabia, né? Enfim, mas ela me ajudou, eu acho que ela se sentiu, enfim, né? Bom, essa é a proposta, então, do Bento Samuel, e ele vai diferenciar, ele já nota que é sensível à morfologia da língua, o acento é sensível, e ele diferencia, então, 4 tipos de padrões, que chama de classes acentuais, classe 1, 2, 3 e 4, e o modo definido do verbo versus o modo indefinido do verbo. E aí, o que você tem? Uma combinação, aí, um 2, um 3, um 4, que daria 16 padrões de acento. Então, quer dizer, não é previsível, mas você tem uma combinatória muito grande. Quer dizer, é uma coisa complexa, tá? E ele vai diferenciar para o modo indefinido, para o modo definido versus o modo indefinido. Então, seria assim, você tem uma classe X e você tem uma base, numa forma verbal, um acento em uma sílaba e em outra forma em outra sílaba. Tá? E aí, conforme esses padrões aqui. E aí, para fazer isso, ele diferencia os verbos em 2 classes, que ele chama de classe A e classe G, tá? Verbos de classe A são verbos temáticos. O que a gente tem como vogal temática, no Terena são consoantes temáticas. Então, todo mundo está acostumado, né? A gente tem K e X, é importante vocês prestarem atenção, tá aqui é a letra, tá? É o grafema, mas na verdade K é K mesmo e o X é o X, né? X de chato, por exemplo. E aí, então, é uma classe, define classe temática do verbo versus classes G, verbos atemáticos.
E aí, vou explorar um padrão só, mas são vários, né? Então, pensem que tem um padrão 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 3 e assim por diante, tá? E o que é bem complexo. Verbos de classe só, então, irricachovó, o acento principal recai na primeira sílaba e o acento de segunda posição na segunda sílaba. Exemplo, a gente tem estudar, o verbo estudar, irricachovó, e em vermelho aqui, o acento na vogal inicial. Primeira posição. Quando adiciona o sufixo ti, que ele é um aspecto, né, durativo, muda a posição. E a mesma vale para icorocovó, que é cair. Verbo cair também tem essa distinção entre a sílaba inicial, faz uma flexão, muda o acento. Depois, no padrão classe, verbos do tipo classe A, verbos seriam atemáticos, então vejam que não tem caixã. O acento primário tem uma posição quando o verbo encontra-se no modo efetivo e outra quando encontra-se no modo potencial. Também há 4 possibilidades de locação do acento, que eu vou mostrar para a posição 1. Então, ru, velele, ri, ficou escorregadiço, e entra para o modo potencial, chama de modo potencial, esse é o modo negativo, tá? Que é a co, a ru, aí entra um prefixo a, tá? Também não é bem negativo aqui, porque o que mostra um negativo é outra coisa. Mas aqui ele puxa o acento para ele, tá? Então, de acordo com o Bender Samuel. E depois volta para o icorovó, também seria um acento. Esse aqui também poderia ser classificado como um verbo de classe A, porque tem uma posição inicial. Depois, o outro padrão acentual, o padrão 1, 2. O acento no modo efetivo recai na primeira sílaba e no modo potencial na segunda sílaba. Quer dizer, tal como a gente, de certo modo, tem em português, né, que é nosso, a gente tem um acento verbal que se modifica dependendo da classe do verbo. Da classe não, mas do tempo verbal, né? Então, se a gente tiver no modo subjuntivo, tem um padrão acentual, no modo indicativo outro, e isso está relacionado aqui para a gente com a posição da vogal temática, ok? Então, aqui também teria essa questão. Entra o modo efetivo versus o modo potencial. E aqui esse modo potencial seria invisível o acento, seria fixo. Você tem a posição 1 e no modo potencial a posição 2. Tá? Depois, a proposta para acento em nomes, a Ekdal e Butler vão diferenciar em relação ao acento longo. O padrão acentual do verbo, elas assumem a proposta de Bender Samuel, mas para o nome não. Para ela, 2 posições do acento longo em nomes, tá? Que se dá devido à presença do ti, que é um nominalizador nos nomes, tá? Então, a ausência versus presença desse marcador, que para elas é uma marca de possuidor não específico. Mas, na verdade, não, a gente observa que não é um marcador de posse, sim um marcador de nome. Ele fecha a palavra. Então, inclusive, ele pode ser até invisível. O acento a gente vai ver depois. Tá? Ele fecha a palavra. E aí, então, você tem revete, perna dele, e revé, perna. Quer dizer, esse acento longo, na verdade, ele está buscando o quê? Um padrão meio que paroxítona, né? Só que a questão temos 3 moras aí, temos 3 padrões moraicos, porque a gente tem uma vogal longa, que tem 2 moras, e uma vogal que também tem uma mora no final da palavra, que aí teria que ser um pouco extramétrica, ou se a gente está considerando que a vogal longa tem 2 moras e o acento tem 2 moras. Vamos por partes, né? Então, aqui seria esse padrão. E esse padrão bimoraico no acento, ele é um padrão sincrônico, inclusive produtivo. Em empréstimos, vocês vão ver que é o que resulta. Então, se tiver que fazer uma palavra nova e seja um nome, vai ser a vogal longa. Então, tem vários nomes do português que foram tomados emprestados do português, que recebem um acento longo e não recebem o acento breve, né? Uma vogal com a consoante alongada. Depois, eles propõem, então, para resumir, né? Toda a complexidade, eu trouxe só um resumo, porque não tem como discutir tudo, fica muito complexo, tem que ler os exemplos e passo a passo. Eles propõem, então, o quê? Padrões acentuais e padrões de acento e classes verbais para o verbo. Então, baseia na forma da base do verbo versus uma forma flexionada. A consequência disso é que emerge uma complexidade, às vezes, incompreensível textualmente. Lendo o texto, às vezes é meio que incompreensível, porque o texto não bate, às vezes, a descrição da forma, da estrutura versus do exemplo, né?
E a língua exigiria uma alta carga combinatorial para o acento, já que temos que combinar posições silábicas e tipos de acento. Então, se a gente combinar cada tipo mais as posições, a gente tem uma combinatória para o acento muito grande. Tá? Então, padrões 1, 2 e assim por diante, teríamos mais ou menos 16 padrões somente de classe de posição acentual versus o verbo, 2, aí vai em 32, e a gente vai multiplicando e vendo que é uma coisa meio irreal, né? Quer dizer, pode ser que assim funcione, mas é muito esquisito que uma língua tenha um padrão acentual tão grande, já que sua realização fonética é muito robusta, né? Bom, outras propostas, como a de Silva, que eu falei do Lexo, a Denise Silva, ela propõe oposições entre vogais longas e vogais breves, então essa oposição estaria no léxico. Se ela está no léxico, tudo está marcado no léxico, você não precisa de nenhuma forma, né? Basta que esteja no léxico, se realiza foneticamente. Então, é uma maneira de resolver, simplifica. Então, o falante teria que aprender o padrão acentual como aprende palavra, tá? Para o Martins, para o Cosme Martins, os verbos, ele segue a literatura anterior, mas para os nomes ele propõe um outro sistema combinatorial também, sensível à morfologia. Então, ele vai separar os nomes lá e o acento longo. E, para ele, o acento não é fonológico, para mim também não, tá? E depois o Orfão de Carvalho, Fernando Orfão de Carvalho, propõe como esse acento longo emergiu na língua. E é uma proposta que combina um pouco com o que eu já achava, que é de que o acento longo ele é um desenvolvimento mais recente da língua. Depois eu vou mostrar por quê. O acento breve, um acento seria o primeiro acento a surgir da língua e depois surgiu o longo, tá? E aí, essa é a classificação aqui para os substantivos. Então, possuídos e não possuídos, porque a posse é algo obrigatório, tal como o gênero é obrigatório para nós, a posse é obrigatória em terreno. Então, tem que ter as coisas, independente de ser alienável ou não alienável, tem uma marca de posse. E aí ele propõe também essa combinatória, primeira sílaba, segunda sílaba, etc. E assim por diante. Vejam que é difícil a gente pensar, inclusive, como isso se realiza, porque é uma combinatória muito grande, muito complexa. Você tem que pensar numa forma não flexionada e uma forma possuída, uma forma não possuída versus possuída e assim por diante. É difícil, mas é a descrição, como o autor chegou, e é interessante porque levou a gente a outra proposta, né? Agora, então, pensando nos dados sincrônicos, ou seja, dados que a gente analisou, pensou e testou nas oficinas com eles, tá? Várias oficinas de acentuação, testar a hipótese, formas flexionadas no passado, no futuro, no presente durativo, etc. Porque o presente também não é como a gente, ele faz, está fazendo, né? Então, tem essa questão. E aí, verbos que eles chamam da classe Shaw, mas se vocês observarem, sempre a consoante temática é K ou Sh. Então, os dois primeiros exemplos são com a consoante temática K e depois Sh. O que a gente observou? Que esse acento breve, sempre no verbo é um acento breve, para os verbos temáticos, ele está na primeira vogal que finaliza a raiz. Ou seja, ele é um acento demarcativo. E todo o movimento que pode ter no verbo tem a ver com a ausência de alguma questão moraica que é colocada. Mas para o verbo, isso só vai ser, esse movimento acentual só vai ter se for verbo atemático. Se for verbo temático, ele é fixo. Ele demarca a raiz e o sufixo, tal como a gente faz com uma vogal temática, a nossa vogal temática. Se ela cai, vai ter consequência. Se ela não cai, o acento vai estar lá no verbo. Quer dizer, parece muito mais simples do que a gente estava observando antes. Tem uma demarcação morfológica aqui. Então, a lua coti, tom alto, consoante, esse K é longo, e o Sh também longo. Então, atari, shati, tom longo, consoante, tom alto, consoante longo, vogal breve. A lua coti, subir, e o outro, atari, shati, estragar. Tá? Então, está estragando, porque o ti no verbo é o aspecto durativo. Também a gente verificou que isso se aplica a classes nominais algumas, principalmente os substantivos. Então, vejam que o ti aparece, mas o ti aqui não tem esse classificador do adjetivo. O adjetivo é aglotal, que é esse apóstrofo aqui, né? É aglotal, e o i, o ti vai finalizar a palavra nominalizando ela. Aqui ele é um nominalizador, e os outros, tanto o i quanto o a, são sufixos adjetivizadores, pode ser assim.
Então, a gente tem haha, iti, hopu, iti, ka, sati, ni, pati. Quer dizer, se a gente extrair a morfologia, nós estamos de novo onde o acento cai. Isto é, ele é muito previsível e eu não preciso propor o quê? Janelas de sílabas, porque ele não está olhando para a sílaba, para a posição da sílaba. Porque qual que era a questão da literatura? Determinar a posição, a famosa janela de 3 sílabas. Então, o que os autores fizeram? Uns olharam da direita para a esquerda, outros olharam da esquerda para a direita. Se eu pensar assim, era uma hipótese inicial, eu tenho que pensar, bom, eu estou pensando só fonologicamente, mas a questão aqui é um pouco mais complexa. Existe uma interação entre a fonologia e a morfologia. Nessa demarcação, ela é morfológica, independe do pé que vai ser construído para frente. Basta que ela esteja ali. Então, quer dizer, se a raiz for monossilábica, ela é inicial. Se a raiz for dissilábica, ela vai ser na vogal dissilábica. Então, eu não preciso propor movimento acentual, porque eu consigo prever isso pela raiz. Então, essa é uma vantagem grande, porque ela é consistente e a gente consegue ver que é uma constituinte linguística importante, a demarcação da raiz. Depois, nos nomes, chamando de nomes nus, mas eu não sei se tem outro, vocês provavelmente vão me dizer um nome melhor, tá? Nomes que fogem à regra do ti, então que eles não são nominalizados pelo ti, são sem ti. E aí, esses casos, eles são também fixos. Eles só sofrem movimentos quando entra uma outra questão que eu vou mostrar mais adiante. Então, parauá, aranha, soporó, milho, e aí eu peço que vocês fiquem prestando atenção no milho, porque é uma palavra importante. Então, soporó, todos são vogais longas, ou alongadas, no caso, agora, já que estamos tratando de que isso é um acento derivado, né? Então, parauá, soporó, parró e senó. Vejam que é um acento na segunda sílaba, da direita para a esquerda, então, ignora a primeira sílaba, coloca ali, tá? Isso é, claro, também fixo, tá? Inclusive para empréstimos. Então, tem previsibilidade, porque a gente consegue ver que eu não preciso de uma classe nominal, basta eu determinar aqui a fonologia, quer dizer, existe o nome, esse nome nu aqui, ele tem um comportamento, e um nome que tem morfologia associada tem outro comportamento. Quer dizer, o acento longo, ele também indica a morfologia. Ele é um indicador secundário para a morfologia. Se ele existir, tem morfologia associada. Se ele não existir, é fonologia pura. Quer dizer, isso é, não preciso olhar nada morfológico, porque eu estou demarcando por um pé de certo nível, tá? A questão é que o grande problema da questão do terreno é que nem todos os nomes nus têm acento longo. Porque se assim fosse, estava resolvido, não precisava dizer que, bom, tá, o nome nu é uma vogal longa na segunda sílaba, da direita para a esquerda, os verbos vogal breve, acento alongado, e está resolvido. Mas a vida é complexa, né? Então, tem alguns nomes que não são nomes que a gente previa que fossem uma vogal alongada e são vogal breve, seguido de consoante longa. E aí, então, você tem chupu, que é mandioca, você tem uma vogal breve e uma consoante alongada, é o outro acento, é o acento do tipo breve. Então, está em vermelho, sempre quando for em vermelho, acento do tipo breve, e longo, acento do tipo longo, né? O azul, acento do tipo longo. Então, chupu, uné, caché, etc. Vejam que aqui eu tenho, se o acento longo fosse exclusivo dos nomes, a minha previsão é que eu tenho uma vogal longa, mas não é isso que ocorre. Então, tem uma coisa que é complexa. E aí entra o trabalho do Fernando Orfão, que diz que o acento longo é uma emergência mais recente, que eu já imaginava. Trabalhando, então, na seguinte hipótese, a gente tem um grupo antigo de palavras, e a gente vê que esse grupo são palavras que ou não são emprestadas, são palavras antigas do léxico nativo, e porque nos empréstimos sempre emerge o longo. A questão é como esse longo emergiu, provavelmente por questão do movimento moraico, mas ele está ali, né? Ele, de fato, é super produtivo, ele é sincrônico e os falantes fazem palavras novas com ele. E aí, a gente pensou, então, em analisar o movimento, os processos que envolvem esse acento. Não há necessidade, já dá para ver que se postular padrões ou classes acentuais.
o deslocamento acentual é sensível a essa morfologia, e o acento longo torna-se breve quando ela é associada. Então, quando eu flexiono a palavra, quando eu adiciono um sufixo, ela o que era longo torna breve, o que é breve continua breve. Olhem só. Então, vejam lá. Soporó, que é a segunda sílaba, é a vogal longa, milho, passa, e aí tem um locativo, que é o que, um sufixo, passa então a receber o ró, passa a receber o tom longo, a vogal breve, e o can é alongado. Messa, que é um empréstimo, messa, vira messa, quer. Chapau, chapau, quer. Voltou mesmo? Tá, que é outro sufixo. Messa, messaná. O quer na. Vejam que a vogal longa, ela se tornou breve, e o acento foi, ou seja, quem foi alongado foi a consoante do sufixo, demarcando novamente a morfologia. Isso, então, está alinhado com o que acontece para o verbo. Se tem morfologia, tem um acento breve associado. Tá? Então, o acento longo torna-se breve, o acento desloca-se para a fronteira morfológica, e o padrão consistente. Isso aqui, a gente testou muitas palavras, é super consistente para esse padrão flexional aqui, tanto do locativo quanto da posse, mesmo que é o na, tá? Para coisas que não são são alienáveis, né? Nesse e tal. Se bem que não sei, né? Porque o olho é não alienável. Depois tem casos aí, palavras, mas palavras com acento longo, originalmente com acento longo e flexionada. E aí o que a gente pode ver que não desloca, ele é fixo. Então, tamucu, que é cachorro, continua tamucuná. Esse consoante longa é alongado independente do sufixo. Por quê? Ele não vai deslocar, porque ele já demarca a morfologia. Então, a morfologia está ali, ele já está demarcando, tanto na forma nua quanto na forma flexionada. Ele não é sensível a essa morfologia flexional, tá? Ele é fixo, enquanto o longo não. O longo se desloca. Depois, ele contrasta, né, com o padrão observado anteriormente, porque o outro tem o deslocamento e esse caso não. E aí a questão não preciso pensar na sílaba, basta eu pensar na morfologia, porque a morfologia resolve a questão, então eu não preciso contar sílabas para a posição, porque aí você tem que pensar no tamanho da palavra, e o tamanho da palavra em língua polissintética é complicado, né? Você tem palavras com 12 sílabas, dependendo. E o exemplo mostra a consistência com os diferentes sufixos, porque toda palavra que for com acento breve, se for adicionado sufixo, ele não vai modificar, e com acento longo vai, tá? O resumo disso, então. Os padrões fonéticos da realização do acento são estáveis e são robustos, ou seja, eles foram verificados acusticamente, eu vou mostrar depois, eles de fato ocorrem. Então, tem tom e tem alongamento, tanto de vogal quanto de consoante. O terena é sensível à morfologia da língua, portanto, segue um pouco a literatura, com algumas diferenças. A minha proposta, a diferença é que é sensível à morfologia, mas não é tal como era, né? É uma outra sensibilidade a essa derivação e flexão. O acento verbo sempre ocorre em verbos temáticos, isso é categórico, já em verbos atemáticos não. Pode ocorrer acento longo, eu não vou discutir isso aqui, mas os verbos atemáticos tendem a ter acento longo, enquanto os temáticos têm acento breve, porque o temático precisa da consoante da classe temática, né, da consoante temática. O acento breve ele é posicionalmente fixo, então, fonologicamente, ele está na mesma posição, independente do número de sílabas que tiver. Se for N, N mais 1, N mais 2, não interessa, ele vai estar na mesma posição, que é a posição final da raiz. Ele é demarcativo, portanto, dessa raiz, ocorre na última vogal, como o exemplo aluacoti, que eu falei, né? E ocorre também em adjetivos e advérbios. Eu não trouxe advérbios aqui, mas se a raiz for derivada para um advérbio, para um adjetivo, ele também vai funcionar. E ele é bimoraico. Quer dizer, agora eu vou entrar na questão da meu tratamento fonológico para isso. O acento longo, ele seria, então, atribuído por um algoritmo que parseia as moras que são associadas a essas vogais, porque se a gente está trabalhando com a língua diferencial, algo que é longo já, algo que é breve, essa unidade, que é o tempo fonológico, ela está sendo parseada. Como ela está sendo colocada é a questão.
mas ela está sendo parseada, porque o falante parseia ela e delimita isso. Então, o acento está relacionado com uma unidade bimoraica, mas não uma unidade segmental. Porque todas as sílabas são CV, então não há, as sílabas pesadas são dadas pela mora e não por um travamento consonantal. Quer dizer, nós temos uma coisa que é o nível segmental, o nível melódico, versus o nível suprassegmental. Duas coisas distintas. O suprassegmento tratado para trabalhar o acento e o nível segmental, o parseamento das sílabas. Então, muito claramente é isso, tá? E ele é fixo na segunda vogal, o longo é fixo na segunda vogal da direita para a esquerda, porque a gente não consegue prever da esquerda para a direita, você pode ter, ela ignora aquelas sílabas lá, quer dizer, então, que o acento, o algoritmo acentual conta as sílabas da final da palavra para frente, tá? O que é interessante e também conhecido em muitas línguas, né? E aí, a minha proposta é que esse acento breve em nomes, ele seja marcado lexicalmente, porque ele não é previsível. Então, se eu fosse olhar chupu versus senó, não há nada na fonologia que me indique por que senó é longo e chupu é breve. Logo, essa fonologia ela é invisível, essa fonologia segmental. O que é visível é uma fonologia moraica, né? Ou seja, um tipo de suprassegmento associado a esses segmentos. E a proposta é marcar isso lexicalmente para palavras que são como chupu, por exemplo, que tem um acento breve, e para o acento longo ele ser um algoritmo, porque a gente observa ele sendo reaplicado. Logo, o que a gente tem seria algo como temos no português, um grupo de palavras em que esse acento é previsível e as proparoxítonas são um grupo em que não tem nenhuma regra, elas são aprendidas, de certo modo. A gente não tem regra para a proparoxítona, né? A gente tem que aprender a proparoxítona como ela é, tanto que se a gente, né, quando vai ler, precisa daquele acento, porque se não tiver lá, eu vou ler, em vez de ler médico, eu vou ler medico. Portanto, o médico é um caso excepcional, a gente tem esse grupo, assim, um grupo que é fixo, um grupo em que a gente consegue prever e aprender esse algoritmo, e um grupo de palavras em que a gente não tem. Um grupo novo, talvez, de palavras, ou um grupo muito antigo. São questões a serem colocadas, tá? Essa é a minha proposta, então, para esse tipo de acento do tipo longo, em que eu tenho uma sílaba associada a duas moras, tá? Por exemplo, senó. E para o acento breve, essa mora ela é uma estrutura flopada, né? Uma estrutura que ela não é isomórfica à sílaba, porque aí é que está, não é isomórfica, porque o nível moraico ele é diferente do nível segmental, do nível melódico. E aí você tem uma associação de mora, isso acontece em várias línguas, tá? A sílaba o parseamento da mora vai considerar a mora seguinte. E aí alonga a consoante, não alonga a vogal. Porque essa mora está contando, a mora, ela também é bimoraica e ela também é algo, entre aspas, paroxítono. Porque o cabeça da mora é em chu, não é em pu. Logo, a mora que faz o cabeça dela, o núcleo, é da segunda sílaba. Portanto, é o mesmo algoritmo que conta a sílaba, pula a última da palavra e cai na primeira. Só que no acento longo, essa mora é parseada na mesma vogal, ela alonga essa vogal. E no outro, ela flopa essa estrutura, ela compartilha uma estrutura e alonga a consoante. Então, você tem duas moras, só que uma mora associada à sílaba seguinte, né? E aí, tá, podemos pensar se tem mora em onça, essa é outra questão, né? É uma questão a ser colocada, eu não creio, mas é uma análise possível também. Eu não considero a mora em onças e acho que ela pega a mora seguinte e por isso dá alongamento consoante, tal como deu no inglês, no inglês médio, tala virou tail, né? Então caiu esse schwa espraiu a mora para a vogal que restou, o a, tal virou tail, né? Também foi em função de uma perda fonética e a mora ficou, então, parasítica e se associou à vogal que restou. Essas são as duas estruturas propostas para análise fonológica, análise do acento, tá? Um parseamento moraico. Algumas evidências desse parseamento moraico. E vocês vão dizer, tá, ok, propôs a estrutura, mas qual é a evidência, né?
Então, lembra que eu falei para vocês, vamos prestar atenção em chupu e soporó, porque a gente tem uma derivação interessante. E aí entra esse trabalho de campo, essas oficinas, em que a gente acha que vai pegar as coisas muito fáceis, e esse dado aqui a gente só discutiu na última, então ele é recente, porque foi em março. E dali que surgiu, assim, não, realmente o que eu pensava está funcionando. O que a gente tem aqui é um desligamento parasítico da mora e explica o que vai acontecer, o que eu vou explicar agora. Então, você tem chupu, uma vogal breve, e a consoante alongada, que é mandioca. E mandiocal dá chupa. A questão é, como que, se eu tenho uma vogal breve, essa vogal passou a ser alongada? E aí, o que acontece é o seguinte, você tem um chupu marcado ali, né, lexicalmente, e você tem um truncamento desse U. Porque o que vai entrar ali é o morfema que dá o coletivo, né, o A, e quando ele não dá chupu A, e não é só uma adição, não é uma morfologia aditiva, ela adiciona com um truncamento do conteúdo fonológico. E esse truncamento do conteúdo fonológico desmancha a sílaba. Então, eu não posso ter sílaba com pã. Como eu não posso ter sílaba com pã, essa mora fica, por desligamento parasítico, fica solta e precisa ser reassociada. E essa reassociação alonga, e aí a evidência de que a mora é da vogal e não está no onset, porque ela é associada e alonga esse U. Senão, de onde nós tiraríamos esse alongamento de U? Se caísse o A, se caísse o U, entrasse o outro A, o A vai receber mora. Ele vai ter uma mora para ele quando ele for realizado. Só que, como que eu explico, então, o alongamento de chupu para chupa? Por quê? Só dá para explicar se eu considerar que eu tenho uma mora associada ali e esse truncamento foi um truncamento, é uma opacidade, de certo modo, né? Que acontece no nível abstrato da palavra. Você tem um truncamento, essa mora se desloca, então alonga essa consoante e aí deriva. E se deriva, a derivação entrando depois dessa associação do desligamento parasítico, você explica o alongamento de chupá. Logo, você tem chupu com uma consoante alongada, derivou em chupá mandiocal, dá chupá. Porque a mora que estava parasítica se reassocia à vogal de chu, né? Outro exemplo disso é o soporó. O que acontece é o contrário. E agora, como que a gente vai explicar? Né? Porque em soporó, você tem a vogal longa, mas dá sapará. E aí tem dois processos que são conhecidos na língua, tá? O que acontece é, o A vira breve, o primeiro A, o acento que era esperado continuasse ali em sopó, e esse O virasse breve, porque é o que acontece, o inverso, se for pensar no inverso, né? O sopó é longo, vira breve. Se fosse breve, aliás, se é breve, vira longo, se é longo, vira breve. É isso que a gente esperaria. Só que esse breve que acontece, ele desloca uma posição. Então, a gente tem um problema. Por que não continua na mesma sílaba? Por que esse soporó breve não fica no pó e fica no só, que vai virar sá? Então, é uma questão. Mas a questão é simples. Parece complexa, mas é simples. Não tem como eu ter uma vogal breve associada, seguida de uma consoante do tipo urã, porque não tem como eu logar um TEP. Então, é uma restrição fonológica aí. Se eu preciso ter uma vogal breve e alongar a consoante seguinte, como que eu vou fazer isso tendo um TEP? Se eu alongar um TEP, dá DAN. Dá uma outra consoante. Uma consoante que sequer existe na língua, que não tem dano terena, né? Então, teria que dar só para dar alguma coisa assim. Para eu alongar esse TEP, vai dar DAN. Então, a língua não associa vogal breve seguida de TEP. Isso a gente já tinha observado desde a primeira oficina e analisando o léxico, porque não tem como se alongar a consoante seguinte, né? Se não tem como alongar a consoante seguinte, o que acontece? Isso vai para Sá. Ele precisa ser deslocado, porque essa mora precisa deslocar uma posição, sempre. Então, esse deslocamento é sempre de -1. Se está num lugar, ela menos uma posição, e isso é previsível para todos os casos. Quando tem, inclusive, esse exemplo do TEP, é o exemplo que evidencia esse deslocamento moraico. Se você desloca uma posição, quem que você alonga? A consoante.
E então o parsing é uma mora numa vogal e uma mora na consoante, tanto para o chupá quanto para o soporó. Tá? E aí depois vai dar sapará, por causa da harmonia vocálica, né? Se entra um A, precisa abrir o O, que é o alvo da regra de harmonia, e então dá uma forma harmonizada. Né? Ok. E exemplo do funcionamento. Palavras com acento longo emprestadas ao português também dados sincrônicos, tá? Então, doce, um dulce, bolo, um bulo, lápis, lápi. Palavras com acento... Aqui, desculpe, esqueçam isso aqui que está errado. Então, acento longo, né? Mesa, curé, rapato, tá? Tudo longo. Vejam que tudo é na segunda sílaba. Esse é o parseamento moraico que, de fato, é produtivo sincrônico hoje para os falantes. O que a gente avança? Que o acento não é lexical, portanto, né? Ele alguns itens podem receber um acento marcado, como é o caso do chupu, por exemplo. Esse é como eu tento resolver. Talvez isso seja um pouco ad hoc, mas é uma maneira de resolver, considerar um grupo fixo, um grupo previsível, um outro grupo menor de palavras, tal como é o nosso das proparoxítonas, que ele é imprevisível, portanto, teria que ser marcado. As vogais longas não são distintivas, porque não há como distinguir algo que é previsível. Se a vogal longa está sempre acentuada, ela sempre ocorre com um acento, o que prevê, então, o alongamento é o acento. Portanto, se ela não teria como ser uma vogal longa distintiva na língua fonologicamente, ela teria que aparecer em outras posições que não acentuadas. Teria que ter sílabas pretônicas com vogal longa. Não é o que ocorre. Sempre a vogal longa, ela está associada ao acento. Portanto, esse acento é a causa do alongamento. Logo, não é uma vogal longa fonológica, e sim uma vogal alongada. Tá? A caracterização do acento breve, ele tem uma função, então, demarcativa, porque ele é fixo nos verbos, fixo em adjetivos com essa morfologia flexional altamente produtiva. Tá? Ele não é previsível em nomes, isso pelo menos não fonologicamente, tá? Ele não é previsível, o acento breve. E o acento longo, ele é relativamente novo na língua. Essa é a minha hipótese, e que, graças a Deus, o Orfão já publicou para considerar o que eu achava também, que ele foi originado, para o Orfão, para o Fernando Orfão, ele vai dizer o seguinte, que esse acento longo, ele emerge de um prefixo que, com o tempo, foi perdido e essa mora foi incorporada. Mas, claro, se pensar em nomes emprestados, isso não ocorre, né? Porque você não tem doce, não tem um prefixo ali. Ok, então, para palavras do léxico nativo, poderia ter. Então, você teria um prefixo, e aí esse prefixo foi perdido, mas a mora foi reassociada. Essa é a interpretação dele, portanto, seria uma inovação no terreno, um acento mais recente. Isso, de fato, tem sentido, porque o que acontece? O Terena perdeu alguns prefixos e incorporou isso como uma fonologia suprassegmental. Então, por exemplo, o nome, a pessoa, a primeira pessoa, é um traço flutuante que procura a primeira obstruinte da palavra. Então, se ela for a última, se a obstruinte estiver na última sílaba, aquela consoante que for obstruinte vai virar uma pré-nasalizada. Quer dizer, é um algoritmo que procura. Era um prefixo, só que perdeu, virou um suprassegmento que procura essa consoante. E o alvo são só as obstruintes, tá? Se for uma soante, vai nasalizar a vogal por a última vogal. Então, tem sentido a proposta dele. Tem muito sentido e casa com o que eu penso também. Só que eu penso diferente. Eu penso que esse acento longo advém de uma sequência de consoantes de vogais idênticas que eram intercaladas, contíguas a uma glotal. E as glotais tendem a ser não consonantais em algumas línguas. Ela é uma consoante nuterena, mas é menos consonantal em geral, para muitas línguas. Ela tem um funcionamento de glide secundário, né? Então, você falar corre para nós, falando de português, a gente não ouve, a gente tem que estrenar por ouvir a glotal. Corre a gente ouve como corre como, né, tanto que os alunos de terena, crianças que não falam terena, são nativos, colocam um E e um E com acento. Quer dizer, ok, a minha hipótese é de que esse acento longo foi um merge, uma fusão
dessas vogais que estavam intercaladas por uma consoante glotal. E isso eu sei que acontece sincronicamente, porque a gente gravou isso aí. Então, você tem essa palavra aqui, é lua, que você tem uma vogal e uma consoante glotal aqui, que é isso aqui, seguida de uma outra vogal idêntica, dá uma vogal super longa. Então, o que a gente sabe, depois vou mostrar, que a vogal longa tem mais ou menos 200 milissegundos, essa aqui tem 600, com o apagamento da glotal. Logo, é um processo que já ocorre sincronicamente. Então, faz sentido, que a hipótese não tem como a gente verificar isso diacronicamente, mas faz sentido que o que era na origem era uma sequência de uma vogal, uma glotal, outra vogal idêntica. Então, uma VI, glotal, VI. Simples. E deu, por apagamento da glotal, deu a vogal longa. Essa é a hipótese desse surgimento desse acento longo. E também faz sentido porque uma das consoantes menos usadas é a consoante glotal, que não pode ser início de palavra, nesse caso, né, ela tem uma restrição fonotática, porque ela é um fonema da língua, então ela não tem uma glotalização inicial, e ela é perdida em alguns casos. E ele é fácil de ser perdida por uma consoante, inclusive, às vezes, debucalizada de muitas línguas, né? Essa é a proposta, então, para o acento. Terminei já 1 hora, né? Posso ir? Porque eu tenho mais outras coisas para mostrar. Deixa eu mostrar para vocês. Então, a gente analisou os parâmetros acústicos. Aqui eu não vou passar, tá? Toda a metodologia, a gente fez um experimento completamente aleatorizado, um experimento fatorial, e para analisar o fator, né? O tipo de como esse acento se realizava, e verificar se tinha alguma influência do segmento, da fonologia. Quer dizer, se poderia prever esse tipo de acento em função de alguma classe fonológica que a gente não estava pegando. Essa foi a intenção. Então, a gente viu que a duração ela é um parâmetro importante, porque ela que distingue o que é alongado ou não, só que a duração pode ser tanto da vogal quanto da consoante. As sílabas pretônicas estão associadas com o mesmo tom da tônica, então esse tom que algumas pessoas dizem que o querendo é tonal, ele não é tonal, o tom tem uma função secundária na língua, que é funcionar como uma pista secundária do acento, porque o que diferencia o acento mesmo é a duração. Só que ela está sempre associada a um tom. E por que ela não é no acento? Porque o tom pode se espalhar. Eu posso ter o mesmo tom da sílaba tônica na sílaba pós-tônica e na sílaba pré-tônica. Logo, ele não é um bom marcador, uma boa pista para acento. O que é a pista do acento é a duração. Então, na sílaba tônica, eu tenho esse tom alto e tom baixo, decrescente, e a duração da consoante pós-tônica, ou seja, essa consoante alongada seguinte, é importante. E aí eu fiz esse experimento aqui, considerando todas as oclusões da língua, nasais, aplicativa e a líquida TEP, né? Com exceção do TEP com acento breve, porque não é uma restrição fonotática. Verificamos tudo isso e o que a gente encontra é que a diferença eu quero mostrar eu quero terminar para o pessoal não cansar, né? Deixa eu mostrar aqui a diferença entre consoante tônica. Olhem só. Então, aqui eu tenho as vogais breves, está invertido o gráfico, mas é a vogal breve em cima e a vogal longa embaixo. Eu inverti porque eu queria investigar se tinha efeito de alguma duração intrínseca, por exemplo. Então, se tivesse uma duração intrínseca, como tem no português, vogais altas teriam que ser menores que vogais médio-baixas e assim por diante. Então, não tem duração intrínseca, é toda uma duração só. Vogal breve, a vogal breve é mais curta, né? Então, vejam que o zero em cima, né? E a vogal, o acento longo é uma vogal super longa, e aí vejam que está mais ou menos aqui em torno de 200 milissegundos. A média amostral é de 187 milissegundos versus 54. Então, tem uma diferença marcada muito grande pela fonologia, né? Você tem um alongamento dessa vogal que é 3 vezes maior, né? 3,5 vezes maior que a vogal breve. E aí, aqui, os histogramas para cada vogal, depois vou mostrar para a consoante tônica. E a consoante do acento breve, né, também se diferencia. Ela também é alongada em relação a qualquer outra consoante. Vejam que aqui tá certo, né? Essa aqui é a consoante do acento breve. Então, você tem... Não estão conseguindo ver, né?
esse em vermelho, esse box plot em vermelho, mostra que a consoante associada a um acento breve é mais longa, enquanto a do acento longo não é. Então, no acento longo, eu só tenho o alongamento da vogal e no acento breve, o alongamento da consoante. O que é muito interessante, porque coloca as coisas em paradigmas distintos. Um é vocálico, o outro é consonantal. E aí o tom vem como uma pista secundária. Tá? E a hipótese que eu tinha, né, de que talvez emergisse essa distinção em função da classe fonológica seguinte, a gente observa que não é isso, né, não interessa a classe fonológica, embora tenha diferenças entre os acentos. Então, vogais, as oclusivas se diferenciam, sempre são mais longas, associadas a um acento breve. Quer dizer, toda a classe consonantal, se estiver diante de uma vogal breve, ela é alongada, independente de que classe ela esteja, tá? E aqui tem os exemplos, né, de cada coisa. Eu vou mostrar só aqui o tom para vocês. Esse tom, como eu falei, ele não é um preditivo do acento, porque ele está também na consoante pretônica. Então, você tem ainda na vogal pretônica, você tem ainda uma assimilação do tom. Né? Você tem o parseamento da mora, você tem um funcionamento tonal distinto. Mas esse funcionamento tonal, ele é como um pitch accent só. Então, o acento longo, o acento breve tem esse tom alto aqui, e vejam que aqui a consoante está alongada, né? A palavra é caché. Então, esse ch está grande aqui, né? Mais ou menos ali em torno de 100, 200 milissegundos, 150, 200 milissegundos. E aqui eu tenho o longo. Vejam que aqui a vogal é alongada. Esse aqui, a vogal alongada e o tom decrescente. Lá, você tem, esse tom não é sustentado, ele decresce. Provavelmente associado por um tom baixo, né? Então, você tem tom alto, mas tom baixo dá um tom decrescente, uma combinação desse tipo. Como não é fonológico, pouco importa como a natureza disso, mas é uma pista interessante, tá? Então, para finalizar, como eu falei antes, o que a gente tem em avanço em termos teóricos, eu descarto, de certo modo, todas aquelas classes propostas pelo Bernard Samuel, não precisa da classe e não precisa separar esses grupos de verbos. Todo verbo temático vai ter um funcionamento e todo verbo atemático esse outro funcionamento, que vai ser sensível, inclusive, também à perda dessas moras, porque os verbos atemáticos vão ter vogais longas. E quando você tem a adjunção de sufixos, esse acento vai se movimentar, porque ele precisa se tornar breve. Então está funcionando muito bem. É claro que tem coisas ainda a se pensar, como é. Você está pensando, eu, né? Estou pensando em que eu tenho um sistema que é um algoritmo interessante, em outro um sistema tem esse grupo de palavras eu não consigo lidar, estou marcando lexicalmente. Mas é algo que ainda work in progress, né? Essa é a solução que eu consegui dar nesses 6 anos trabalhando com Terena. Mas é claro que as línguas sempre impõem novos exemplos e contra-exemplos, né? E aí, quando tem contra-exemplo, a gente... Meu Deus! Meu Deus! Por que eu vim, né, falar com vocês? Mas eu acho que a proposta construída, ela avança muito porque ela simplifica o paradigma. Ela simplifica tudo. Então, você tem um parseamento moraico, um funcionamento alinhado com a morfologia. Muito mais simples do que era pensado. Essas são, então, as considerações, e agora eu estou aberto a mostrar qualquer dado que vocês quiserem ouvir e ler. Né? Então, muito obrigado, gente. Perdão, pastor. Claro. Já tem a mão do Mário lá levantada. Você pode abrir o microfone aí, Mário. Fazer a sua Agora eu paro aqui, como é que é? Tudo. Aqui. Gente, muito obrigado pela audiência online e espero que tenha sido bom, tragam boas questões para a vida, né? Tudo jóia? Mário, Vocês estão me escutando aí? Magno. Primeiro de tudo, agradecer pela palestra. Fico muito feliz de poder te ouvir. Muito feliz de ver você trabalhando com línguas indígenas. Eu tenho 2 dúvidas.
Uma é em relação aos empréstimos. Eu não sei se você consegue voltar, porque, como você passou rápido, eu não consigo ver. Os empréstimos do português que você apresenta são todos vindos de paroxítonas do português? Ótimo. Tá, pois E é. porque aí eu tenho duas perguntas. Assim, eu vi, foi rápido, eu não sei, às vezes tem e eu que não percebi. Mas aí eu tenho uma dúvida e uma hipótese. Não trabalho com língua arawak, não sei nada de língua arawak. Mas, bom, o comportamento de palavras oxítonas ou proparoxítonas do português, como elas são adaptadas no Terena, e a depender de como for, o acento que você está chamando de acento longo, que é o que tem a vogal longa, né? Ainda que a gente saiba que não é o tom envolvido, mas o que é muito interessante, não poderia ser essas palavras do português entrando como um acento longo, porque o correlato de acento no português é o tempo, a A duração? duração, sim. Entendi. É uma excelente pergunta e é uma questão que eu me coloquei. Exatamente, porque você tem vários. O que entra mais ou menos são as palavras paroxítonas, que é o nosso léxico maior, né? 60%, 70% das palavras. Só que você tem alguns exemplos, eu não trouxe aqui, mas foi ótima a sua pergunta, Mário, porque você tem. Então, é uma sílaba CV, né? No Terena, é sempre CV, e aí tem empréstimos do tipo que prego, por exemplo, que vai dar pereco, e então vai ficar no E na vogal. Só que 4 não dá, ela se alinha, ela dá uma trissilábica, o acento é no quá. Então, o que a gente imaginaria que daria quaturu, e não dá. Porque aí tem uma questão que é do acento, de como esse empréstimo é adaptado, porque emprego, ele está colocando o acento na vogal nuclear, né? Só que em 4, ele precisa colocar, ele não vai dar quatro, porque esse acento longo tem que ser na segunda sílaba, né? Vai dar um acento breve, ele desloca esse acento, porque esse 4 de quaturu vai dar não, caturu, né? Esse tu, ele é uma cópia. Então, ele também não pode receber, porque ele é pentético. E o que só pode receber acento são vogais plenas, né? Então, como ele é pentético, tem que se deslocar. Então, ele não tem mora associada a ele. E aí, foi isso me perguntei também. Porque teria que dar quaturu. Como dá quaturu, em função desse deslocamento? Não me parece ser, pelo menos olhando esses poucos exemplos que a gente tem, que não fogem ao padrão paroxítono, né, que fogem ao padrão paroxítono, quando você tem uma estrutura complexa envolvida, né, de sílaba na língua fonte, e desmancha isso aí e não dá uma paroxítona, em função desse deslocamento aí. Então, o que se esperaria é que, se fosse simplesmente pela parciamento entre duração fonética do português e duração da língua terena, que a gente teria quatro, e não é o que acontece. É uma vogal breve e uma consoante longa. O acento é na mesma posição, mas ignora a vogal copiada, né? Então, em função disso, eu não acho que seja esse parciamento 1 para 1, né? Duração de uma coisa, duração de outra. Mas é só por esses exemplos aí de empréstimos envolvendo sílaba complexa do português. Seria interessante ver como que é o comportamento de oxítonos ou proparoxítonos do português, né? Sim. Seria interessante. Eu devo até ter. Agora eu não estou me lembrando exemplos que eu não trouxe, né? E aí a questão da sílaba, o 4 é interessante, mas, pelo que eu entendi, então é o acento curto no 4. Breve que dá. Porque teria que dar quaturo, né? Teria que dar um longa no tu. Só que não, ele tem que deslocar, porque esse U é uma cópia. E aí desloca para posição -1, né? Que daria no A. Tá. Entendeu? Tá, Então, entendi. já emprego como o é a sílaba tônica e é o nuclear, não dá pereco, dá pereco e não pereco na primeira.
Sim, não o prego, eu acho que é o mesmo padrão dessas outras palavras, não tem O muito mesmo segredo. padrão, exato. O 4 é mais interessante nesse sentido. Aí, uma outra dúvida que eu tenho também é que você falou em aquela hipótese das vogais super longas, né, de terem vindo de uma vogal, glotal vogal. Isso. Você falou alguma coisa, eu me perdi um pouco nessa parte, você falou alguma coisa de não ser possível testar, eu não sei, eu acho que é interessante. Ironicamente, não consigo testar assim, né? Eu posso criar a hipótese e ver, assim, testar no sentido de documentação histórica ou uma reconstrução, mas não é possível testar sincronicamente, né? É isso que eu quis dizer. Sincronicamente não pode testar. Tá, então eu que entendi errado. Eu tinha entendido que você estava falando que diacronicamente isso não era possível ser testado. Não, eu acho que é possível. É uma hipótese super interessante. Eu acho que explica muita coisa, né? A hipótese do Orfão me ajudou muito, né? Mas a minha ideia é diferente, porque o que eu observo sincronicamente é esse apagamento da glotal e o super alongamento de vogais idênticas. Então, eu tenho um dado sincrônico para, assim, de certa forma, corroborar a minha hipótese, né? Mas eu acho que as duas coisas são super interessantes e válidas, né? Só que eu estou indo no meu caminho, né? Fonológico. Um caminho mais, como que eu te diz? Para mim, mais confortável, né? É porque eu acho que muitas dessas cisões, essas coisas, a gente consegue explicar a hora que a gente olha para a história da língua, sabe? Muitos desses comportamentos, a gente olhando para, né, diacronicamente, a gente consegue explicar. Então, eu acho que vale a pena também. Também não sei, não li o artigo do Fernando, né? Mas como sempre, acho que vale a pena. Trabalhos excelentes, né? É um trabalho incrível, assim. Acho que vale a pena olhar para as línguas sarawak mais próximas, né? Ver que ele às vezes faz. você acha explicação, às vezes você acha explicação olhando para as línguas aparentadas, e aí sincronicamente você não consegue explicar mesmo. Aí são duas classes, a coisa vem de uma distinção que era previsível e chega na sincronia atual, aí de fato é lexical, aí você não consegue explicar o falante nativo, ele tem lá as duas categorias separadas, um tanto de item ele bota numa caixinha e o outro ele bota na outra caixinha, mas você tem pelo menos uma explicação histórica de como que essas duas classes emergiram, né? Eu concordo com a proposta dele totalmente. Eu acho que tem essa emergência, ela é diacrônica e ele é recente, né? Eu só acho que a origem é distinta, né? Porque uma outra evidência não é só o apagamento da glotal, é que não há hiatos com vogais idênticas. Todo hiato com vogal idêntica, então até tenho isso no material, posso mostrar, ele é proibido, de certo modo. E se eu não tenho hiato com vogal idêntica, cadê? Aqui na diagonal dá para ver. Não. Eu não estou vendo. Peraí. É tela cheia, né? Olhem só. Isso a gente buscou incessantemente. Que nem a gente tem Saara, por exemplo. Não virou um Saara. É Saara. São vogais para nós, né? São vogais idênticas, duas vogais, sílabas distintas. No Terena, uma evidência da língua é que não tem vogal idêntica em hiato. Tem outros hiatos. Mas se não tem vogal idêntica é porque provavelmente essas vogais idênticas emergiram para dar o longo. Então, essa é um outro caso, né? Então, você tem essa evidência do léxico de não ter vogal idêntica em hiato e tem a evidência fonética do apagamento da glotal. Por isso que eu caminho para a minha hipótese de que isso veio de um merge, né? Veio de uma fusão entre as duas coisas. Mas, enfim, né? São simplesmente... Na verdade, está todo mundo preocupado com um problema, em resolver um problema, né? Para abrir a palavra, tem 3 perguntas aqui ainda na sala e tem 10 minutos para a gente terminar a palestra. Pode ser? Já foi. Mário, tá ok? Certinho, Mário, obrigado. É porque tem hora que tá ficando o áudio. Mário, vou ficar feliz se a gente continuar a discussão. Pode me mandar um WhatsApp, a gente vai ficar discutindo, podemos também. Beleza. Obrigado, viu, pelas questões, foram ótimas.
verdade, assim, eu estava pensando, eu sei o que o Mário pensou, tipo assim, a gente tem poucas línguas arawak, digamos, a parte sul do Amazonas, a parte do norte, né? Então, se no caso, assim, para o leste, teria o Palapiti, que é mais próximo, assim, digamos, do Terreno, apesar de ser mais ao norte, e a Purinã, e do outro lado, né? Então, se vocês, o Fernando e tal, teriam olhado essa questão dessa global, Eu não olhei, mas o Fernando já olhou várias coisas, né? Então, talvez ele tenha. Isso até é uma coisa que eu tenho que fazer, né? Que é... o que eu estava pensando, penso assim, da forma comparativa e tal, então seria interessante ver dessas línguas mais próximas, porque a gente, quem já foi trabalhar um pouquinho do Arawak, vê assim, natos, de cenas masculinas, que a mulher vai aqui, uma roupa, então você tem realmente uma relação bem forte. Então, com essas línguas, pelo menos mais próximas, eu não sei se elas são mais próximas geograficamente, não sei bem se são as mais próximas linguisticamente, mas seria interessante olhar essa questão da global. Sim. Se há essa queda da global. Porque, pelo que eu me lembro, eu trabalhei há muito tempo, tinha essa queda de global. É uma questão. Assim, a minha preocupação, vou ser bem honesto, né, era tentar fechar essa coisa, né? Porque assim, eu via que tinha regularidade, mas eu não tinha como tratar essa regularidade, né? Diferente, né, do que a literatura colocava, que era essa complexidade tão grande. E eu via que não, tem essa regularidade, mas eu não tenho uma proposta para isso, né, fonologicamente, porque batia em contra-exemplos, até que eu achei o exemplo do truncamento, assim, é aqui que está o negócio, né? E aí fui caminhando para isso. Mas essa glotal está aí, né? E eu acho que é um caminho a olhar. O Fernando já olhou para isso também, né? Então, ele explica, por exemplo, que houve uma debocalização luterana de SAN para RAN, né? Para a fricativa glotal. Mas aí é fricativa e não a oclusiva glotal. Né? Isso ocorre, por exemplo, sapato deu rapato, né? Mas não deu sapato. Isso a gente sabe. Então, tem essa debocalização, mas a queda da glotal eu ainda não investiguei em línguas aparentadas também, ou línguas... Né? Desculpa, gente, que eu fiquei falando muito. Eu tenho uma pergunta a respeito de frequência, não sei se você chegou a fazer esse levantamento, mas, por exemplo, na distinção das palavras, o contraste, né? Acento morfológico e acento lexical. Você chegou a fazer uma... Eu tenho, mas até agora eu não contei. Por quê? O que acontece? A gente tinha na literatura e quando a gente foi testar, os acentos eram distintos. Porque às vezes a pessoa que escreveu ouviu diferente ou não marcou, né? Então a gente tem que... isso está na minha lista, né? Que é fazer esse levantamento e ver o que é de frequente de longo, é isso que você está dizendo, né? Do longo versus breve. Se o breve, de fato, ele é um grupo de palavras menor. Eu imagino que seja, não sei, essa era a pergunta. Será que isso é uma idiosincrasia ou será que, de fato, qual que é a natureza dessa distinção? Quando como busca o acento lógico, o acento é uma pergunta mais em termos de... Você chegou a mencionar, no caso do português, que as paroxítonas eram 60%, como coisa assim. Em torno de 60%. Isso é uma coisa que dá para a gente fazer ainda. Eu vou ter que fazer. Esse levantamento em termos de proporção, né? E a mesma coisa dos nomes, qual seria... Esse nus vem do dryer? Não. Não, é porque ficou em português, tá? Ah, tá. Também fala assim? Eu coloquei no... Não, eu pensei assim, eu não tinha o que dizer, não sabia, assim, aí não tenho tempo de procurar ainda, vou colocar isso. Nome que não tenho o ti, né? Você tem também, que é, digamos, a população desses nomes. Sim, você diz a estatística, né? Não tem.
Porque, como eu falei, preciso ver se... A gente já mais ou menos tem a listagem, mas precisa quantificar. E tem um problema nessa quantificação, que ela é viciada, porque a gente tem que construir a lista. Então, não dá para a gente construir... Teria que testar, sim, uma lista de 100 palavras e daí acentuar com os falantes. Porque se você vai lá e diz, isso aqui eu sei que é longo, isso aqui eu sei. Não tem como você fazer essa estatística. Porque aí você tem um vício, né? Você já comparou 100 e 100, né? Algo que você sabe, tem que ser palavras que a gente não conhece, acentuar e ver do que sai de proporção. Mas dá para fazer, né? Dá para fazer. Obrigado. Eu não sei eu vou correr. Desculpa, gente. Vocês mais tarde, se tiver alguma coisa depois. Mas eu gostei muito, Magno, da parte descritiva, achei bem elegante, né? Faz muito sentido no sistema morfológico e moraico, né? Uhum. Então, acho que minhas perguntas são mais a segunda etapa. A gente vai formalizar isso, você vai formalizar isso numa análise teórica. Sim. Uhum. Acho que o primeiro ponto de observação é sobre... São 2 tipos de acentos, né? E a gente vê isso do ponto de vista acústico. Você está trabalhando com 2 representações diferentes desse acento. Exato. Acho que faz sentido, né? Uhum. Me chama a atenção um pouco a solução que você encontrou ali da hora, colocando na consoante. Eu acho que talvez, é uma sugestão, aí, isso do chupu, né? Eu acho que uma solução talvez seja bem no espírito que você quer, mas acho que seja teoricamente menos controversa, é assumir que a consoante se torna silábica. Sim, exato. Ela se torna silábica com certeza. Compensação moráica na sílaba acentuada. Com certeza. Né? Isso aí Só dá para ter essa estrutura se tiver ambissilabicidade. E a ambissilabicidade no nível moraico e não no nível segmental. Porque o que acontece? Existe uma outra proposta que está sendo feita também pelo Vimar, né? De você ter uma consoante glotal travando aquilo ali. A gente até conversou, o Vimar, nós somos muito amigos, né? Ele foi meu professor, mas a gente é muito amigo também. Eu disse para ele, eu não concordo. Porque se você teria uma consoante glotal, porque o jeito dele tratar isso, para dar esse tipo de estrutura, tem uma consoante glotal e resolve, tem 2 moras. E aí glotal como é um silêncio, só que a questão é outra. Se você tem uma consoante nasal, em que, no caso aqui, você pode dizer, essa glotal está invisível, é só o silêncio. Mas se você tem uma consoante nasal depois, ela teria que aparecer esse silêncio. E isso a gente não observa. Ou pelo menos uma glotalização da vogal. Então não tem glotal ali. Eu acho que é isso. Isso. Exatamente. Foi essa a nossa discussão. Acho que eu vou convencê-lo ainda. Mas eu acho que faz muito sentido pensar que a língua distinguiu o nível temporal do nível segmental. E também o nível acústico, que é aí meio que um pitch accent, né? Porque se nós formos pensar fonologicamente, o que a gente categoriza como ser humano para as línguas? A gente categoriza três dimensões. Uma que é articulatória, ou seja, o movimento dinâmico do articulador, convertido em unidades fonológicas. O tempo, que é esse tempo nítido, que ele pode ser... Tanto que a gente, no nosso caso, o tempo é meio irrelevante, mas a gente codifica ele para a sílaba tônica, né, de certo modo, de maneira secundária. Mas aqui é uma codificação gramatical. Então, nós temos uma abstração temporal e temos uma abstração acústica, porque não é tudo articulatório. Porque como que a gente codificaria tom alto, tom baixo? Então, isso aí só pode ser codificado se a gente converter algo que é acústico em uma unidade fonológica, né? Então, eu acho que existem níveis distintos e essa língua mostra muito clara essa separação do nível melódico do nível subsegmental. E é sobre níveis que eu queria dar no comentário, que é justamente quando você trabalha com a morfologia, e até para diferenciar os 2 tipos de acento, eu acho que o nível da fonologia lexical, onde as coisas ocorrem e onde elas são implementadas, talvez consiga unificar até os 2 tipos de acento, de certa forma. Isso é uma outra tarefa, talvez, a testar no limite da teoria, né? Fiquei só pensando na sugestão, mas parece que todo acento requer que haja 2 moras na sílaba tônica. Isso é fato. Você tem 2 soluções. Ou você alonga a vogal... Deixa eu só colocar onde você está falando, né? Mais ou menos aqui, né?
ou você vai alongar a vogal, se é aquele acento que, apesar de ser mais inovador, parece ser o mais regular, né? Aquele que é mais... Ele é o que é o regular. É produtivo. Então, Total. Por isso que essa pergunta é crucial de frequência. Exato. Produtivo e regular, né? Hoje em dia, né? Sim. Ele é diacrônico, mas hoje será que ele é o mais recorrente, né? Até quando a gente brinca lá, a gente está almoçando lá na Cisterena, e aí a gente, que fala, tá brincando assim, né? Que eles falam, brincam com isso. Aí fala, como que é cebola? Ele cepou lá, não sei o quê, garrafa, e aí vai alongando tudo, né? Mas é brincadeira, né, deles, assim, mas eles têm essa consciência desse alongamento, né, produtivo. Então, como eu acho que é isso. Se você tem um acento que requer uma estrutura bimoral na sílaba tônica, você tem duas maneiras de preencher essa segunda moda. A que parece ser a última maneira, digamos, se esse acento lexical vai ser adicional, é o alongamento da consoante, ou seja, é uma reparação, digamos, de uma estrutura silábica monocoral. Sim. Então, você repara com a consoante. Sim. Se já tem uma moda disponível, porque, enfim, tem esse processo morfofonológico, aqui poderia ser preenchido, você não tem um alongamento da consoante. Sim, exato. E daí, para não ficar no único tipo de acento, a diferença é qual o nível da morfofonologia que está sendo aplicado. No fundo, eu acho que é isso que acontece. Agora, a questão é, teria que adicionar uma outra mora aí, para ela ficar disponível, né? E aí que é a questão, né? Como colocar essa mora de modo flutuante ali, ou, né? Então, eu não sei. Mas é legal. Mas eu já me coloquei essa questão, e aí eu acho que realmente é a mora do núcleo final, porque quando ela perde, é ela que desloca. Então, você vai... É meio que um movimento, vai para -1, né? Você está aqui, então, caiu alguma coisa, menos uma posição, e aí pega a consoante. Aí sim, está olhando a string, olha um segmento, por isso que alonga 1. Se não é mora a mora, né? Não é núcleo a núcleo. Agora me perguntando, que eu até tinha notado aqui, como é que parece uma distribuição complementar, né? Então, ou você tem alongamento da vogal, ou você tem alongamento da consoante. Não sei se fica uma pista para mostrar, olha, essa vogal não é núcleo, ou não sei, é alguém que está muito distanciado no não sei se isso... Não, mas é exatamente isso que o Thiago está falando, né? Você tem ali uma coisa que talvez seja uma coisa só. Você coloca assim, para cada e uma coisa, desloca para cada e a outra. É isso, é exatamente isso. Só que, então, por isso que eu estou dizendo, vai dar essas estruturas. Mas no fundo, se você puxa uma coisa para lá, dá isso. Você puxa para cada outra. Você está movendo sobre a string fonológica um tempo. Como você manipula esse tempo? Sim, por isso ele vai alongar aqui, né? Mas se você puxar isso aqui, não tem palavra mais, né? Se você puxar, vem para cá, né? É isso. Quando corta isso aqui desliga. Então, essa mora, isso aqui desliga, essa mora fica parasítica. E aí ela tem que se associar a sílaba restante. E por isso que vai dar chupá, por exemplo. É uma solução uniforme, é isso que eu tenho pensado. Assim, a gente observa, como o Thiago falou, observa duas coisas que são a mesma. Porque uma manipulação suprassegmental, totalmente. Para mim é isso também. Obrigado. Agora, pessoal, muito obrigada. Quem está aí, quem está aqui presente, tá bom. Quem está aqui online, agora a gente termina agradecendo muito ao Magno por essa palestra muito interessante, muito instigante para nós todos. Obrigada. Eu que agradeço. Gente, muito obrigado a todos. Obrigado ao Evandro também, que está aqui, meu colega da estatística, que veio me prestigiar, e todos os meus colegas linguistas e amigos que estão aí. Obrigado, gente.